Bom, eu vou iniciar o Evangelho no Lar, que acontece todas as quintas-feiras aqui pelo Grupo Socorrista da Serra da Paz, no Facebook. Vou fazer a preparação para que a gente possa refletir aí sobre o Evangelho, tá bom? Então vamos lá. Vamos relaxando bem o nosso corpo físico, serenando bem o nosso mental. E assim, bem tranquilos e serenos, vamos saudando ao mentor dirigente espiritual da Serra da Paz, José de Arimateia, e a toda a cúpula espiritual sempre presente em nossos evangelhos genuínos. Vamos saudando toda a equipe de higienização, chefiada por Itapuru e Bogotá, que vão limpando e higienizando todos os nossos lares, deixando todos os ambientes limpos, tranquilos e seguros, para que os trabalhos possam ocorrer com muita paz, com muita harmonia. Vamos saudando a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, médico de socorrista do espaço, a Falange de Pasteur, Fraternidade dos Humildes, Meimei, Anara Franco e a todos os mentores responsáveis pelos trabalhos que já estão ocorrendo em cada um dos nossos lares. Vamos saudando os cruzados que vão tecendo sobre as nossas casas uma cúpula de luz rosa e dourada que irá nos proteger e nos resguardar. Vamos também mentalizando no alto de nossas casas o triângulo dourado da Serra da Paz que vai nos ligando às esferas superiores. Vamos aproveitando esse momento, saudando aos nossos mentores individuais. Vamos sentindo o seu toque amigo e característico e junto dele saudando a Ricardo e a todas as fraternidades presentes. Saudando a Ismael, guia protetor do nosso país. Vamos pedindo a ele que resguarde as nossas fronteiras e que ilumine a mente dos nossos governantes. Vamos ainda pedindo licença a Ismael para adentrarmos em seu salão dourado. Vamos sentindo toda essa luz que vai nos revitalizando, que vai nos fortalecendo. Ismael, vamos até Maria Santíssima. Vamos sentindo todo esse amor, toda essa luz que vai nos acolhendo, que vai nos tranquilizando. E assim vamos até Jesus. Vamos sentindo toda essa luz que emana de seu peito e depositando aos seus pés nossos pedidos mais íntimos. Vamos deixando aí nossos medos, dúvidas e angústias, pedindo a Ele muita força, muita coragem e muita sabedoria para que possamos continuar firmes em nossa caminhada. Com a graça de Deus, salve Cristo Jesus. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu acho que vocês estão ouvindo bem. Qualquer coisa vocês mandem um recado que eu tento melhorar aqui, tá? Dá para ouvir bem? Beleza. O capítulo do Evangelho dessa noite que a gente vai refletir é o capítulo 18. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Eu vou dar uma lida aqui na parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda através de parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele então enviou outros servos com ordem de dizer aos convidados de sua parte: eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que tinha feito engordar. Tudo está pronto, vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros agarraram os servos enviados, os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Disse então aos seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que se encontrarem.
Seus servos então se foram pelas ruas, reuniram todos os que encontravam bons e maus. E o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. Né? O rei entrou em seguida para ver o que estavam à mesa. E percebendo nela um homem que não portava a veste nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: Atai suas mãos e pés e atirai-os nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Isso está em Mateus. Então, gente, Jesus falava por parábolas. A gente sabe disso e a gente já vem falando disso em todos os evangelhos, né? Na qualidade de espírito que ele poderia ter se utilizado de ferramentas aí pedagógicas desconhecidas até os dias atuais, né? No entanto, ele sabia que certas lições são básicas, né? E devem atingir um grau de compreensão para que conscientemente outras sejam aprendidas. Então ele falava uma linguagem para a época, né? Para que eles pudessem realmente sentir e refletir sobre uma questão. Então Jesus construía suas parábolas com o improvável para prender a atenção, utilizando o material do cotidiano das pessoas, né? Algo que era provocativo, proporcionando aí uma reflexão dos pensamentos e sentimentos, ao mesmo tempo que deixava para os tempos futuros, os tempos atuais, uma maior compreensão dos seus ensinamentos, né? Então é isso que a gente vai refletir hoje. Nessa parábola que eu acabei de ler da festa de núpcias, ele compara aí o reino dos céus, o reino de Deus, né? A um rei que realiza uma festa de casamento para seu filho. E por que ele escolhe a festa de casamento? Em todos os textos das tradições do povo hebreu, a união do ser humano com Deus era simbolizada pela figura do casamento. Os judeus vinculavam rei a Deus e as bodas como a comunhão de Deus com o seu povo, né? O relacionamento aí entre Deus e Israel era uma aliança eterna, um casamento onde o noivo escolheu a noiva e com ele firmou um contrato vitalício. Eu estou falando isso só para a gente refletir sobre essa parábola que para nós, nos dias atuais, parece até estranha, né? E quem eram os convidados? Os chamados são os que receberam o convite, né? O convite divino para essa festa do Senhor. A festa de casamento para o reino dos céus, ou de união com o seu Filho Jesus, né? Que é o nosso guia e modelo da humanidade, né? Então, primeiro foram os hebreus que foram convidados, né? Segundo, os profetas. Depois, todas as pessoas foram convidadas. Então, se a gente parar para analisar, a gente percebe que chamados, todos nós já fomos, né? Porque depende de Deus o chamado. E Deus é todo amor, todo misericórdia, né? Então ele já fez esse trabalho e continua fazendo incessantemente. Nós temos lá dentro a nossa centelha divina, que é toda voltada para o bem, né? E a todo momento ele está nos chamando para que a gente siga esse caminho, né? E mandou aí, nos enviou Jesus, né? Como modelo para que a gente pudesse realmente seguir esse caminho. Agora, escolhidos, muitos são chamados, né? Então, nós já fomos chamados várias vezes. Agora, escolhidos ainda são poucos, né? Por que será que são poucos os escolhidos? Porque escolher, gente, depende de cada um de nós. E a gente vai analisar isso aqui nessa parábola. Quando o rei diz: como entrastes aqui sem ter a veste nupcial, nos faz refletir sobre a vestimenta, né? E o que seria essa vestimenta? Não estar com a vestimenta adequada, como ele coloca aqui na parábola, né? É para a gente refletir sobre quem nós somos, né?
Não basta apenas dizer-se cristão. É preciso realmente vestir a roupa, né? Buscar assim, ter pureza de coração nas nossas ações e praticar o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, né? Esse é o grande aprendizado, né? Nesse aspecto, todos são chamados para ter acesso à felicidade. A gente acredite ou não, nós nascemos pessoas de bem, nascemos felizes. Deus é abundância, Deus é alegria, né? Deus é felicidade. Então, todos nós temos essa possibilidade e esse caminho para seguir. Então, todos nós somos chamados diariamente para esse caminho, que é o caminho da felicidade, é o acesso à felicidade, né? Que é um atributo de todos aqueles que começam a ter consciência. É através do livre-arbítrio que a gente começa a trajar as vestes, né? De núpcias do amor, da humildade, da boa vontade, e encontrar a verdade para observá-la. Então é preciso que o espírito seja guiado pelos preceitos do mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Hoje eu estava fazendo uma viagem e a gente se deparou com toda a beleza da natureza, né? A gente foi para um lugar lindo, maravilhoso, onde a gente realmente percebe a grandeza do amor divino, né? Seja numa planta, seja numa montanha, seja no mar, no lago. E você começa nos animais, né? Que envolvem, que estão com a gente nesse planeta. E a gente começa a ver a grandiosidade da perfeição de Deus, né? E o amor. Então, quando a gente se relaciona com todo esse universo, a gente começa a perceber um pouquinho desse amor divino. E é isso que a gente tem que aprender a lapidar lá dentro de nós, né? Mas é linda a natureza, e a natureza nos chama sempre para essa reflexão do amor de Deus realmente, né? O reino dos céus. A gente sabe hoje que Jesus falava do reino de Deus, dos céus, né? Quando ele falava reino dos céus, reino de Deus, ele não se referia a nenhum lugar circunscrito. Hoje a gente sabe disso. Ele nos mostrava que nós somos espíritos imortais em processo aí de evolução, em constante evolução, né? E que o reino, esse reino, está dentro de cada um de nós, né? Então, nós somos o que nós pensamos, nós somos o que sentimos e realmente aquilo que fazemos, né? E isso é o que nós somos. Então, ele nos alertava aí que a terra onde florescem seus ensinamentos está dentro do coração de cada um de nós. E é para lá que a gente tem que se voltar e refletir, né, sobre algumas questões e nos tornarmos cada vez mais conscientes daquilo que praticamos e nos percebermos responsáveis por tudo aquilo que estamos vivendo, né? Então, Jesus representa aí a verdade que a humanidade tem condição de assimilar, implantando o reino de Deus dentro de si, né? A fim de que um dia, no futuro mais próximo aí, a gente possa transformar essa terra em um mundo melhor e regenerado, né? Então, gente, o chamado está no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Todos somos chamados no nosso dia a dia, a todo momento, mas o apego excessivo a tudo que é material e ao nosso próprio ego nos distancia do caminho maior, que é o espiritual, né? Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Atender o chamamento, escolher a porta estreita e percorrer o caminho depende da nossa conduta, né? Depende aí da conduta de cada um de nós. Se a gente deseja realmente aproveitar esse momento de vida nessa encarnação aqui, né? Nessa reencarnação, para criar aí um processo de mudança que nos torne seres humanos um pouco melhores, né?
Então, nesse momento de transição planetária, onde as dores, onde o sofrimento reinam, é um momento propício para a gente analisar os nossos valores realmente, os nossos valores morais, né? Pois as ações que provocam desordem, desarmonia no mundo testam o caráter dos escolhidos. Porque nós escolhemos, né? Nós escolhemos e vamos ser testados, né? Se realmente aprendemos algo ou simplesmente fizemos de conta que aprendemos algo, né? Porque às vezes a gente exagera em algumas questões, tanto para um lado positivo como para um lado negativo, e a gente sabe que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Então tudo que existe de excesso, até aquilo que a gente imagina ser bom em excesso, não é, né, gente? A gente sabe que o que conta realmente é aquilo que vem lá do coração, é aquilo que a gente vibra de verdade, é a nossa intenção em fazer algo ao outro e como a gente está fazendo. Então essa mudança interior de quem nós somos, né, do que pensamos, do que sentimos, do que fazemos, ela é uma radiografia. A gente pode não enxergar aqui, a gente pode disfarçar muito bem no nosso dia a dia, mas espiritualmente dá para ver, né? Pela nossa aura, pelo nosso campo magnético, energético, né? Dá para ver quem nós realmente somos de verdade. E não adianta se esconder atrás disso, né? Então é bom a gente refletir um pouco. Como seres imperfeitos, a gente vai sempre ser tentado, né? Por quê? Porque essas tentações, elas são inerentes às vulnerabilidades e fraquezas da carne, principalmente quando os desejos se relacionam aí aos bens materiais, né? Então a gente é muito testado, né, gente? A gente está aqui realmente para aprender. E eu acredito assim, a gente não tem que fugir, né, das questões da vida. A gente tem que encarar e perceber assim, hoje nós temos aqui o nosso melhor modelo de ser humano, aquilo que a gente realmente conseguiu construir em todas as nossas reencarnações, né? Então a gente tem que, em primeiro lugar, não ter medo da vida. Seja lá qual for a nossa atitude, ela tem que ser realmente reflexo daquilo que a gente acredita. Mesmo que depois disso a gente tenha que mudar a nossa opinião, mudar os nossos conceitos e rever os nossos valores. Às vezes a gente está equivocado. Mas a gente caminhando na nossa verdade, a gente realmente sempre vai evoluir um pouquinho. Então nós somos seres imperfeitos. E às vezes podemos acreditar que somos seres bons, né? Homens de bem. E quando testados numa situação conflituosa, a gente percebe que não é tão do bem, né? Então é para isso mesmo, para que a gente reflita para saber realmente se a gente tem condições de estar num plano maior, numa vibração diferente daquela que a gente encontra aqui na Terra e que a gente nos espanta com tanta crueldade. Que nos espanta ainda com tanta crueldade, né? Então, gente, felicidade, paz, alegria. Todos queremos participar dessa grande festa, né? Fomos convidados aqui na festa de núpcias, né? E fazemos isso nas nossas encarnações. Nas nossas reencarnações. Imagina a gente do lado de lá, quando a gente é convidado a reencarnar, para que a gente possa realmente fazer ajustes, né? E ter uma nova oportunidade de evoluir. É uma grande festa, uma grande felicidade. A hora que a gente cai aqui, a gente esquece, né? Esquece porque a gente tem o privilégio do esquecimento, né? Que realmente nos dá uma nova oportunidade de reaproximação daqueles que a gente teve alguns problemas, né? Então a gente não lembra, mas a gente sente. E quando a gente sente essas questões negativas, é o momento talvez a gente refletir e tentar buscar aí alternativas diferentes daquela que automaticamente a gente toma, né? Então, gente, é importante a gente lutar pelo nosso sustento, cuidar da nossa saúde, mas primordialmente vivenciarmos o caminho e fazer desse caminho nossa evolução espiritual. E que caminho é esse?
é aquele que a gente escolheu, o nosso livre-arbítrio, e encontramos alegrias, dificuldades e principalmente pessoas. E é esta relação e a forma de percebermos as situações que vão nos mostrar se estamos evoluindo, aprendendo ou simplesmente repetindo todas as situações das quais fomos convidados a nos libertar, né? Então é isso. Para fechar, eu vou ler aqui um texto que eu achei muito interessante, é do blog Pátria Espírita Seire Bernardo. Eu achei bem legal e tem a ver com esse capítulo. Todas as vezes que não soubermos lidar com uma situação ou um problema nos parece insolúvel, é a vida nos chamando para darmos testemunho do aprendizado realizado. Estamos sendo convidados ao banquete da renovação espiritual, que é um grande evento, e precisamos estar preparados para ele, assim como nos preparamos para uma grande festa. A roupa para esse momento tem que ser especial, tecida e ornamentada com apreço e dedicação. Uma túnica alva, branca com a paz, deve cingir o nosso corpo espiritual, tecida com linhas claras do perdão e entrelaçadas do amor, modelada pelo mais puro desinteresse, revestida de esperança e atada à cintura à moda dos nazarenos, com bom senso e discernimento. Às vezes, quando o convite chega, ainda não estamos prontos e nos sentimos como se estivéssemos nus, ou seja, despreparados. Mas Jesus torna a nos convidar, enviando seus prepostos para refazer o convite. Nós, desconfortáveis, comprometidos com o descaso, nos escorraçamos, dizendo termos outros afazeres, não dando a devida importância para o fato. Mas o chamamento divino se faz presente novamente, e um grande aliado nos ajuda, nosso coração, pois esse convite não é feito para nossa racionalização, mas para os nossos sentimentos, ou seja, para o nosso sentir. O que adianta se nas questões dos vínculos afetivos nossa mente diz estarmos certos, mas o coração nos diz ao contrário. É assim que fazemos quando escorraçamos os servos do Senhor que nos vem fazer o convite. O servo do Senhor é nosso coração que ama, pede, chora, necessita de perdão e de perdoar. Mas a mente, através da racionalização, é a ilusão que defende, recusa, malbarata ou maltrata o momento em questão. Nosso medo do confronto ou do escândalo, como Jesus fala, é o encontro com o nosso próprio coração, com nossa capacidade de sentir. E a faculdade de sentir não é desprovida de lógica, como pensamos, afinal, ela é o que somos: percepção, sensação e sentimentos. A mente é a grande direcionadora. É como um alto banquete onde fazemos escolhas, nos alimentando daquilo que seja mais pertinente ao nosso bem-estar. E nós sabemos que às vezes exageramos, então a mente é a grande reguladora através das informações ali retidas, acolhidas e testadas. Se fores convidado pela vida uma vez mais para o banquete divino do recomeço, do desapego, do perdão, vá e não temas. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. A vida é a grande escola do espírito imortal. O amor e o perdão, os recursos que nos ajudam a conquistar a vestimenta apropriada. O enfrentamento dos obstáculos, o grande banquete a que fomos convidados. A aceitação é a livre escolha pertinente ao nosso coração. A festa de núpcias, a união desse casamento feliz entre o espírito e a matéria para a evolução do espírito imortal, nesse grande educandário que se chama planeta Terra. É isso, gente. Vamos lá fazer nossa vibração. Então, depois desse momento de reflexão, dessas palavras do Evangelho,
Vamos visualizando um rosa bem suave saindo do nosso cardíaco. Essa luz vai se elevando, se unindo, cobrindo todo o planeta Terra, onde a espiritualidade maior vai fazendo uso de toda essa luminosidade onde for mais necessário. Vamos pedindo licença ao alto, vindo essa luz, indo em direção às ruas, envolvendo a todos que buscam e pedem por auxílio, por amor, por carinho, por alimento. Que essa luz chegue a cada um e possa aliviar suas dores e ajudar a permanecerem aí no seu processo de evolução com muita garra, com muita fé e muita coragem. Que essa luz também possa ir em direção a todos os voluntários, entidades de apoio, que ajudam e apoiam essas pessoas. Que essa luz chegue em forma de muita força e esperança, para que eles possam continuar também no seu trabalho evolutivo. Vamos vendo essa luz também em direção aos asilos, envolvendo a todos que lá estejam com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. Vendo essa luz também em direção aos hospitais, em direção aos leitos, a todos aqueles que buscam o auxílio, que buscam a cura, né? Que essa luz seja levada por toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e que ela chegue a todos de acordo com o seu merecimento e misericórdia divina. Vamos também vendo essa luz, vindo em direção aos nossos lares. Vamos vendo ela entrar pela porta principal, envolvendo paredes, pisos, tetos, deixando em todos os ambientes muito amor e muito equilíbrio. Toda a equipe que está por votar, a equipe médica, possam prestar os seus auxílios a todos os necessitados. Estamos vendo esses ambientes limpos, higienizados, com muita paz, com muita harmonia. E assim vamos vendo essa luz retornando a cada um de nós, nos auxiliando e nos preenchendo em tudo aquilo que pedimos. Não se esquecendo de que sempre se trata de cumprir a vontade do Pai e não a nossa. E que possamos ser atendidos também de acordo com o nosso merecimento e misericórdia divina. E assim vamos agradecendo a Deus, nosso Pai maior, e a Jesus, nosso irmão, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no Evangelho no Lar. Vamos agradecendo a todos os mentores responsáveis por esse trabalho lindo que acontece todas as quintas-feiras, virtualmente, em todos os lares e todos aqui conectados. Agradecendo aos nossos mentores por nos trazerem aqui para participarmos dessa grande corrente. Vamos também agradecer a Maria Santíssima por todo o amor aqui derramado. Agradecendo a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a todas as fraternidades aqui presentes. Agradecendo a toda a equipe de higienização. E a José de Manteia e a toda a cúpula espiritual da Serra da Paz. E assim, pedindo licença, vamos encerrando mais um Evangelho no Lar, dizendo: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em verdes pastos nos faz recostar, conduz-nos junto das águas para descansar.
reconforta nossas almas, guia-nos por veredas retas por causa do seu nome. Ainda que andemos por vales tenebrosos, não temeremos males, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu báculo são esses que nos consolam. Preparastes uma mesa para nós, à vista dos nossos adversários. Unges com óleo nossas cabeças, e os nossos cálices transbordam. Benignidade e graça nos acompanharão todos os dias de nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor durante longínquos tempos. Pessoal, uma ótima semana para todos vocês. Muita paz, muita luz. Até a próxima quinta-feira com um novo Evangelho no Lar. Fiquem em paz e que Deus proteja todos nós. A graça de Deus. Salve Cristo.